está começando mais uma Ana Carolina Entrevista e a minha convidada de hoje tem muita história para contar. Para vocês terem uma ideia, a vida política dela começou muito cedo. Ela participou do movimento Direta Já. É isso mesmo, Adelaide Oliveira? Tudo bem? Tudo bom, Ana. Muito obrigada pelo espaço. Estou super honrada com o seu convite. Pois é, né? Eu sou jovem há mais tempo que muita gente, né? Então, com 18 anos, eu já ia para a rua, em 1978, 79, a gente já ia para a rua para pedir democracia, para pedir voto, né? Era uma época difícil, dura, mas, e aí, até que aconteceu em 85, foi uma caminhada, né? E nós conseguimos as diretas, tão sonhadas diretas, né? Que a gente queria votar para presidente, era um sonho. Vamos voltar ao passado um pouquinho. Você nasceu na Zona Leste de São Paulo? Nasci em São Miguel Paulista. Vivi toda a minha vida lá, saí de lá vim para o centro aqui de São Paulo com 40 e tantos anos. Eu nasci em São Miguel Paulista, vivi toda a vida lá. Depois, quando me casei, fui morar no Itaim Paulista, que é mais para lá ainda, né? E minha vida toda foi lá, minha família era de lá. Aí, quando meus pais faleceram, eu me desliguei um pouco, né? Vim um pouco para cá, até pelas memórias todas, né? Que a gente tinha. E como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho para mim. Olha, a minha infância foi muito feliz. Eu só tenho memórias boas. Mas quando você começa a olhar para trás e ver as memórias, você vê como era difícil, né? Nós moramos numa casa, ela era de madeira, mas eu adorava. Por quê? Porque a gente brincava de pique-esconde e eu me escondia num lugar que tinha uma fresta que dava para ver os outros. Então, eu meio que roubava um pouco no pique-esconde, me escondendo e espiando pelas frestas da minha casa, né? Essa lembrança a gente vê como foi difícil, né? A gente ia para a escola com sandália havaiana, porque não podia estragar o sapato, né? E era um barro danado, né? Então, na chuva, principalmente, você ia de sandália havaiana, chegava lá na escola, você lavava os pés, punha meio sapato para assistir a aula. Carregava tudo num saquinho plástico na mão. Era uma família grande? Não era. Não? Eu e mais um irmão. Mas o meu pai era mecânico de manutenção e minha mãe era costureira. Ela costurava para fora e a gente ajudava ela, limpando a casa, arrumando as coisas, desde pequenininho, né? E eu gostava muito de mexer nas coisas que ela fazia, ela me colocava para chulear. Não sei se você lembra desse Sim, termo, claro. mas chulear é você fazer à mão o que hoje as pessoas fazem no overlock, né? Fazem na máquina. A gente tinha que chulear. Eu chuleava vestido de noiva, Nossa! Né? Para ajudar a mamãe quando eu tinha 8, 10 anos. E o que você queria ser na infância? Que eu sonhava ser professora. Eu queria muito, eu brincava de aula, eu brincava de dar aula, eu comecei a escrever, eu aprendi a ler e escrever praticamente sozinha, brincando com as minhas amigas, com 6 anos, mais ou menos. Eu aprendi a ler e escrever, porque eu só entrei com 7 completos na escola, né? Mas de 5,5 para 6 anos eu aprendi a ler e com 6,5 eu aprendi a escrever. Eu E como é que foi? adorava. E a sua adolescência? O que a Adelaide fazia na adolescência? Ai, Além de Adelaide, estudar. olha, eu sempre fui muito festeira, eu sou muito alegre, né? E lá em São Miguel tinha o Clube da Nitroquímica. O clube era um clube da empresa Nitroquímica do Grupo Votorantim, e a gente ia, lá tinha piscina, tinha quadra, tinha tudo, e tinha um salão de baile. Naquele tempo, tinha baile e tinha matinê, né? A matinê era todo domingo, das 7 às 11. Eu não perdia uma. Eu ia em todas as matinês. Dançava na hora que o conjunto, que era conjunto ao vivo, né? Depois que veio a discoteca, mas eu ia dançar no Clube da Nitro todo final de semana. Era uma delícia. Eu me divertia muito. Adorava dançar. Com que idade você começou a trabalhar? Muito cedo. Eu comecei a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi interessante, até para contar. Eu tive muito orgulho desse meu trabalho. Eu tinha 11 anos. Nossa. E meus pais não podiam comprar meu material de escola. Então, eu lembro que eu fui numa papelaria, né, e fiquei lá olhando os materiais na vitrine. Porque eu só tinha material da Caixa, né? Da Caixa era que eles davam, né, para as pessoas mais que não tinham recursos.
E lá tinha a caneta colorida, tinha borracha colorida, né? Uns apontadores com desenho. Ai, eu ficava olhando aquilo, morrendo de vontade. Aí eu fui na papelaria perto de casa e pedi para ela para eu trabalhar. Ela falou assim, mas trabalhar como? Você não estuda? Eu fiz, eu estudo. Então, eu quero trabalhar para comprar material de escola. Acho que a moça me viu. Eu era um palito de magrinha, né? Sempre fui muito magra. Aí, eu acho que ela viu aquele palito de gente, ela pegou e falou assim, você estuda? Eu falei, estudo de manhã. Ela falou, então amanhã, depois da escola, traz a sua mãe aqui. Aí eu levei minha mãe e ela pediu permissão para eu trabalhar na loja dela, né? Aí eu trabalhava fazendo pacote, né? E fazia pacote do material de escola. No final do mês, eu recebi de pagamento todo o meu material. Mas eu até chorei de alegria. Foi o meu primeiro pagamento, foi o meu material de escola do ano, né? Que o meu trabalho não deve ter valido tudo isso, porque eu trabalhava poucas horas por dia, mas a dona da papelaria me deu essa alegria aí que eu pude ganhar com o meu próprio esforço. E Daí durante quanto tempo você fez isso? eu fiz mais ou menos durante aquele, sabe aquele mês que todo mundo vai comprar material de escola? Eu trabalhei durante um mês, mais ou menos, e consegui receber. Aí depois eu descobri que dava para ganhar dinheiro trabalhando, né? Aí É. meu pai não vai atrapalhar os estudos, mas aos 14 eu tirei a minha carteira profissional e fui trabalhar de balconista. Né? Trabalhei de babá um pouquinho antes, né, de tirar a carteira, mas depois para ganhar mesmo registrada desde 1975. Eu tenho a minha carteira profissional. E aí eu fui trabalhar de balconista. Fui balconista de loja de roupa, de ótica, de farmácia, muitos anos, né? Até que eu fui conseguir uma vaga num escritório, fui trabalhar em escritório. E você Mas fez faculdade cedo? Fiz faculdade. Antes de fazer a faculdade, quando eu saí do colégio, né, Uhum. do segundo grau, eu estava em dúvida o que eu ia fazer, onde eu ia fazer. Não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? Fiquei tentando pensar o que eu ia fazer, aí eu fiz um ano de decoração de interiores. Nossa, me apaixonei. Falei, nossa, você é arquiteta. Aí eu fui ver quanto é que custava a faculdade de arquitetura, era um absurdo, e era o dia inteiro. Falei, esquece, você é professora mesmo. E aí eu entrei em Mogi das Cruzes, fiz letras. Como eu era apaixonada por livros, eu lia 3, 4 livros por semana. Nossa. Eu comia livros, eu era uma traça. Pegava na biblioteca de Guaianazes, que era a biblioteca mais perto que a gente tinha, era em Guaianazes, e lia todos os dias. Nossa, como eu lia, comia livros. E aí fiz letras, fiz faculdade em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas. Chegou a ser professora, não? Eu cheguei a fazer os estágios, né, necessários para se formar, mas não exerci a profissão. Né? Não exerci a profissão porque, primeiro, que era bem difícil você conseguir, para você começar, o salário era realmente muito baixo. E aí eu já estava trabalhando em escritório, eu tinha conseguido trabalhar no próprio Grupo Votorantim, porque todo mundo lá em São Miguel trabalhava no Grupo Votorantim, né? Aí consegui trabalhar, e aí eu fui para escritório, acabei fazendo curso de secretariado, fui secretária muitos anos, fui secretária dos filhos do doutor Antônio Hermílio de Moraes, e depois segui em escritório em corporativo mesmo. E em que momento a Adelaide decidiu abraçar a política, os movimentos, né, vamos dizer assim, sociais, que você percebeu que precisava ser uma voz ativa em determinado grupo? Naquela época, né, sei lá, 78, 79, 80, estava em efervescência o PT, a criação do PT. Né? Uhum. Quando estava começando, 76, mais ou menos, já se falava, né? Se falava muito disso, e eu era muito religiosa, eu era do grupo de jovens da igreja, né? Eu era católica e fazia parte do grupo de jovens da igreja. E aí eu vi uma coisa que me revoltou muito, que foi a igreja se transformar em instrumento político, né? Infelizmente, durante a teologia da libertação, e aquilo, como eu era uma jovem militante, vamos dizer assim, na igreja, né? Eu dava aula de catecismo, né? Eu achava que não tinha conexão, que não podia ter conexão, que aquelas pessoas estavam sendo usadas. Isso eu tinha 16, 17 anos. Uhum. Aí eu comecei a me ligar em política e perceber que a política estava invadindo o meu espaço, onde eu estava, que era a igreja, né? Onde eu sempre estive.
E aí acabei me afastando da igreja por causa disso, da Igreja Católica, e comecei a me envolver mais com política. Nunca fui eleitora do PT, por causa disso, por causa dessa, né, dessa coisa, dessa rejeição que eu tive em relação a como a igreja se comportou, né? Nunca fui eleitora do PT, eu era eleitora do MDB. A gente tinha poucas opções na época. Só tinha MDB e Arena naquela época, né? Era MDB e Arena, né? Então, quando eu, na minha juventude, eu fui mais. E aí foi o que a Direta Já me levou, né? Porque o MDB abraçou as diretas já, e aí a gente ia para a rua quase toda semana, né? E apanhava muito, viu? Apanhava, e não tinha essa coisa de direitos humanos, né? Não existia isso. Você apanhava, ia para casa machucado, chegava lá e ainda levava uma bronca da minha mãe, menina, não se mete nessas coisas, não sei o quê. E a gente, mas continuava, né? Até que quando a emenda Dante de Oliveira foi recusada, que foi 1 milhão de pessoas chorando, né? Não sei se você esteve lá, mas todos nós chorando em praça pública, foi muito interessante. E aí eu comecei a me interessar por política e a descobrir... A gente tinha um pouco de política na escola, porque você tinha a educação moral e cívica, né? Então, e depois a gente teve o OSPB, né? O OSPB, eu tinha aula de OSPB, eu lembro das aulas de OSPB, uma que me marcou muito foi um trabalho que uma professora de OSPB deu para a gente, eu devia ter uns 12 anos, por aí, e a professora deu um trabalho dizendo assim, era uma pergunta, faz uma redação, nessa redação você conta, se você fosse presidente do Brasil, né, sonhando que você fosse presidente do Brasil, o que você faria para consertar o Brasil, para consertar o país, para deixar o país cada dia melhor? A minha redação, olha que interessante, né? Eu concordo com a Adelaide de 11 anos, né? Eu disse assim, eu escrevi na minha redação o seguinte, que eu consertaria a justiça, porque se a justiça cumprisse o papel, todas as outras coisas entrariam nos eixos, porque todo mundo cumpriria a lei. Então, meu sonho era cumprir a lei. Você vê, agora eu sou uma militante, uma ativista do combate à corrupção, né? Defendo, né, o Estado democrático de direito. Eu já pensava nisso aos 11 anos. E como é que você via aquela época a participação da mulher na política? Você acha que as jovens, àquele tempo, eram bem mais atuantes do que as nossas jovens hoje? Eu acho que os jovens, em geral, eram mais atuantes, né? Nós éramos mais inquietos. Eu acho que o jovem de hoje ele é um pouco mais passivo, né? Ele aceita mais, ele tem outras prioridades, né? Naquela época a gente tinha sonhos, né? A gente sonhava muito, né? Mulheres nem tanto, né? Porque a mulherada meio que tem medo. Naquela época o pai mandava muito na gente, né? O pai era meio seu dono. Falava que não podia fazer, não podia mesmo e acabou. Falava que não é para sair de casa e você não saía. Aliás, eu fiz faculdade porque eu pulei a janela para fazer Vestibular. Para fazer vestibular. Meu pai queria que eu fosse normalista. Nossa. Meu pai queria que eu fosse normalista, porque ele falou que mulher não fazia faculdade. Mulher era professora, normalista. E aí eu fugi para fazer vestibular, né? Mas a gente era meio, né? Você deixava de ser propriedade do pai para ser propriedade do marido. Era esse o jogo, né? Tanto que eu acabei casando com 21 anos, que eu queria trocar de dono. E está com o mesmo dono até hoje? Não estou com o mesmo dono. Fiquei com aquele dono só 10 anos. Mas teve muito filhos? Jovem, muito criança. Tenho uma menina. Uma só? Menina, né? Está com 33 anos. Uma só. Tenho 2 enteados, né? Do meu marido, né? Que depois eu me casei novamente. Tenho 2 enteados, mas tenho filha, eu tenho uma só. Linda. Nós somos corujas, né? Eu tenho 25. Você passou por um momento muito delicado na sua vida, teve um câncer de mama. Como é que foi receber essa notícia? Em que momento você estava da sua vida? Bom, eu estava já divorciada, né? Eu estava trabalhando como autônoma, que foi uma coisa assustadora,
porque você não sabe quando é que você vai ganhar, né, o seu salário, não tinha muita, mas tinha assistência médica, tudo. A minha filha era uma adolescente, o pai dela tinha feito uma cirurgia de ponte de safena, e o médico tinha dado para ele poucos anos de vida. E aí eu recebi essa bomba, né, que eu estava com câncer de mama, mas eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Não me apavorei, mesmo. Uhum. Esfriei a cabeça, aí eu lembro que o médico falou para mim assim, você não quer chamar alguém para conversar, né? Aí acho que ele pensou, vai chamar o marido, o pai, alguma coisa. Eu falei, olha, eu sou solteira. A minha filha acho que ela tinha uns 14 anos na época, tinha uns 14 anos. Meus pais já são de idade. Quem sustenta tudo sou eu. Então, o senhor vai ter que conversar comigo mesmo, né? Aí ele falou que eu estava com câncer de mama, era um câncer extremamente agressivo. Eu tinha feito, eu fiz o exame antes do Natal. Recebi, poucos dias antes do Natal, recebi o exame, a mamografia, com uma desconfiança que podia ser um câncer de mama. Aí os médicos entraram sabe as folgas de Natal? E eu só consegui marcar para janeiro. Do dia 14 de dezembro, que eu fiz o exame, até o dia 8 de janeiro, quando eu fiz a consulta e o segundo exame, o câncer tinha triplicado de tamanho. Nossa. Em menos de um mês. Aí o médico falou, olha, é cirurgia amanhã, você não pode esperar mais. Né? Aí foi para a cirurgia, aí eu já namorava com o Paulo, que hoje é meu marido. Ele morava em Araraquara, ele catou um ônibus, veio para São Paulo e ficou do meu lado e está até hoje cuidando de mim. E como é que foi essa fase de tratamento? Você passou por todos os estágios? Todos os estágios. Eu fiz a cirurgia, Você fez mastectomia total? Não, fiz quadrantectomia e esvaziamento axilar, porque já tinha metástase, né? Uhum. E aí depois eu comecei a quimioterapia, achei que eu não ia aguentar, né? Porque, assim, a quimioterapia não dá para explicar o que é a quimioterapia, ou pelo menos o que era a quimioterapia há 20 anos atrás, que isso foi em 2002, 2003, né? Hoje, graças a Deus, o médico me disse que está muito mais fácil, mas era muito agressiva. Era muito agressiva. Fiquei careca, caiu até sobrancelha, cílios, tudo. Parecia um ovo. Mas eu trabalhava, né? E não podia parar de trabalhar, tinha que trabalhar, porque se eu não vendesse, eu não comia, eu tinha a menina pequena ainda. Aí eu botei uma peruca e continuei trabalhando. Eu parei de trabalhar no final da quarta quimioterapia, quando eu estava começando já a rádio, porque eu realmente não aguentava nem andar mais. Foi muito difícil. Eu fiquei careca, né? Você fica muito debilitada, muito fraca, não aguentava andar aqui dentro de casa. Foi muito pesado. Isso durou quanto tempo? Durou, aí eu fiz a rádio, aí quando foi em outubro do mesmo ano, eu descobri que eu estava com um tumor no útero. Aí a médica falou, olha, tem que tirar o útero. Tirou o útero, ovário, muda a vida da gente, né? Uhum. Uma mulher perdeu o útero, muda a sua vida. Tirei o útero e o ovário. Quando foi em maio de 2004, mais 2 no fígado. Aí eu tive que tirar 20% do fígado. Mas não precisei voltar a fazer quimioterapia. Né? Fiz rádio de novo e foi até o final, foi mais ou menos uns 2 anos de tratamento intensivo, né? Porque depois você fica em tratamento, mas ele já não é tão intensivo. O que deu forças é a fé, né? Eu e minha filha, a gente orava dentro de casa muito, toda semana a gente sentava, lia o evangelho, orava juntas, eu e ela me deu uma força. Essa menina foi de uma força, porque ela estava visitando e meio que atendendo o pai dela, que já estava com uma saúde debilitada, ele morreu 2 anos depois, e cuidando de mim. Né? Você imagina a menina com 14, 15 anos fazer tudo isso, né? Foi difícil. Foram 2 anos.
né? E eu saí do outro lado, né? Saí do outro lado, aí o Carlos, meu primeiro marido, faleceu, e aí eu e o Paulo viemos a morar juntos, até para ele me ajudar na época que eu estava em recuperação mesmo, de tudo essa, né, de todas essas cirurgias, né? O que você aprendeu nesse período? Nossa, eu aprendi, bom, a fé, né, que suporte que a fé nos dá. Eu aprendi que você tenha mais amigos do que você imagina, que era interessante, né? Eu trabalhava numa, numa empresa aqui no Campo Belo, né? Numa imobiliária. Eu era gerente de uma equipe. E a minha equipe era quase toda mulher, todas mulheres. Eu recebia de clientes das corretoras da onde eu tinha trabalhado, dos outros lugares que eu tinha trabalhado, eu recebia mensagem todos os dias. Aí era eu lembro que eu tinha um cliente que ele falava assim, olha, ele é muçulmano, só nós estamos indo orar por você. Eu tenho vários amigos judeus, olha, eu estou indo numa sinagoga orar por você. Eu recebi, às vezes, eu lembro de uma vez que eu recebi um telefonema de uma amiga que é evangélica, ela falou, olha, nós estamos aqui orando por você, você pode ir para um lugar e colocar no Viva Voz? Aí eu lembro que eu coloquei o telefone no Viva Voz, né? E me ajoelhei na sala de reunião, né, da empresa que eu trabalhava e tinha uma igreja inteira rezando por mim. Foi maravilhoso. Tem coisas que a gente não acredita, né? E o aprendizado... Eu tive uma realidade semelhante à sua, com a minha mãe, que teve também um câncer de mama. Eu também estava do lado dela e eu falo que a fé e a minha filha salvaram a minha mãe, porque minha mãe falava, você acha que eu vou morrer e vou deixar você cuidando dessa menina sozinha? Falava para ela, não, né? Ela falava, não. E ela está aqui aos 82 anos de idade, saudável, e eu acredito muito nessa questão de fé. Quando passou essa pior fase, foi aí que se decidiu mesmo enveredar na vida pública, participar mais ativamente? Eu sei que você participou do impeachment da Dilma, né? Foi, então, Foi histórico isso, né? Foi histórico. Eu lembro que quando veio o mensalão, que a gente foi televisionado, eu assistia todas, né? As reportagens, as notícias, e às vezes ao vivo, né? O julgamento. E eu lembro que eu falei, gente, onde nós erramos? A gente estava numa ditadura, a gente lutou para sair disso, a gente implantou democracia, mas por que não deu certo? Aí eu comecei a cair a ficha que a democracia não anda sozinha, né? Ela precisa de você assim alimentando, né? Assim vigiando. Você precisava de se vigiar. E a gente mesmo, toda a nossa geração, meio que deixou, né? Nossa, já tem democracia, legal. Eu não preciso mais me preocupar. E não é bem assim. Quando aconteceu o mensalão, eu falei, nossa, eu fiquei muito incomodada. Eu falei, nossa, não era gente nova, não era gente que ia fazer tudo certo, não era um monte de gente bem intencionada, né? Eles estão lá, mas como é que está acontecendo isso? Foi uma coisa que incomodou muito. Mas o julgamento deu um certo alento. Lembra da menina de 11 anos? A justiça está funcionando, e se a justiça funcionar, tudo vai funcionar, né? E nessa fé eu vi passar o mensalão. Quando começou a aparecer o petrolão, eu falei, não, gente. Chega, né? Eles não vão conseguir fazer sozinhos, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aquilo ficou eu comecei a ficar muito incomodada. Aí, em 2013, minha filha me ligou e disse para mim assim, mãe, eu estou na passeata, lembrei de você. Falei, que passeata? Aí eu comecei a ver na televisão as manifestações de 2013. Né? Estava aparecendo na televisão, ela falou, eu estou aqui. Falei, nossa, filha, mas não tem perigo, é tanta gente, né? E andando ainda, né? Parece dar mais medo, né? A multidão caminhando, né? Eu falei, não, mas ela falou, mãe, lembrei de você, porque parou um senhor aqui do meu lado, ele subiu no carro enquanto a gente passava e gritou, eu lutei pela democracia para que vocês pudessem fazer isso que vocês estão fazendo. E a minha filha disse que chorou, lembrando de mim. Ela falou, eu sei que minha mãe também ajudou a liberdade para eu estar aqui.
Quando ela falou isso para mim, falei, gente, eu estou parada. Aí eu comecei a me mexer, porque, tentando saber quem que estava... E começou a aparecer o WhatsApp, né? Começou a montar os grupos de WhatsApp, e quando eu vi 2014, eu já estava envolvida até a cabeça, e aí apareceu Vem Pra Rua, eu me atirei nisso, e me atirei de cabeça mesmo, sem brincadeira. Tinha noites, eu trabalhava durante o dia, né? E a gente varava a noite trabalhando nas manifestações, organizando, fazendo grupo de WhatsApp, explicando para as pessoas como o que a gente podia fazer, sabe? Foi um momento muito intenso, que foi 2014, 2015, 16 e 17. Foram 4 anos assim muito intensos, né? Já estava no MBL nessa época? Não, eu estava no Vem Não, Pra Rua. Vem Pra Rua. Vem Pra Rua, né? Uhum. Então, eu estive no Vem Pra Rua todo, desde o início. A gente começou a ir para a rua, como nós fazíamos lá nas diretas, a gente começou a ir para a rua quase toda semana, né? Ou pelo menos quase todo mês. Foram intensas, né? As manifestações, uma atrás da outra. E teve momentos de muito medo, né? Eu lembro que em 2015, quando nós apareceu realmente, olha, a Dilma realmente tem um crime, né, que o TCU reprovou as contas dela, é um crime de responsabilidade. Então, o Hélio Bicudo e o Reale e a Janaína decidiram redigir o pedido de impeachment. Uhum. E aí nós já estávamos juntos com eles, né? E em 2015, eu e o Kim Kataguiri, né, e depois o Schecker, junto comigo, assinamos o pedido de impeachment junto com o Reale, a Janaína e o Bicudo. E aí, não sei se você lembra, no final de 2015, depois que a gente apresentou, aí o STF começou, não, mas espera aí, precisa disso, não, precisa daquilo. Precisa... Eles botaram um monte de regrinhas que não existiam, tirada do nada, né? Eu lembro que no final de 2015 a gente sentou e falou assim, esse negócio não vai sair. E nós vamos sofrer as consequências, né? Principalmente a gente que estava ali assinando o pedido. Claro. Nós vamos... Olha, deu muito medo do negócio virar. E aí, quando foi no início, aí o Cunha aceitou no dia 4 ou 5 de dezembro, ele aceitou o impeachment, e a gente fez a primeira manifestação, já tendo aceito o pedido de impeachment, no dia 13, às 13 horas, dia 13 de dezembro, às 13 horas na Paulista. Foi a nossa primeira manifestação, já com pedido de impeachment colocado. E depois, 15 de março, que foi a espontânea, né? Porque a gente não sabia que ia dar aquilo. A gente sabia que, normalmente, as nossas manifestações davam 50 mil, 70 mil pessoas. Chegou, dia 15 de novembro, a dar 100 mil pessoas, né? Nós ficamos super animados. Mas lotar a Paulista daquele jeito foi... Quando histórico. É histórico. É histórico. Quando eu subi no caminhão do Vem Pra Rua, ele estava atravessado na avenida. Quando eu subi, olhei para um lado, olhei para o outro, eu desatei a chorar, mas eu chorava. Nossa! Aí eu chamei o pessoal para subir, que a gente estava montando o caminhão, as grades em volta do caminhão, aquelas coisas, né? Aí eu chamei o pessoal, vem aqui, vem ver. Ninguém acreditava, né? De repente foi aquela coisa linda que explodiu. E o legal, sabe, era que as pessoas, principalmente as pessoas da minha idade, da nossa geração, elas andavam pela avenida e olhavam para os lados e sorriam. Né? Sorriam, porque falavam assim, puxa, tem gente que pensa como eu, tem gente que quer um país legal, tem gente que quer o bem, e de uma maneira pacífica, porque a gente tinha medo da violência das manifestações, né? E, no fim, a gente conseguiu, fizemos manifestações, chegamos a reunir somando todas as cidades do Brasil, que a gente fez esse censo, mais de 6 milhões de pessoas, todas dizendo a mesma voz, pedindo a mesma coisa. Foi histórico. E quando aconteceu o impeachment, como é que vocês comemoraram? Foi chorando, lógico, né? Eu sou uma chorona. Você já viu que eu choro muito, né? Qual o seu signo? Eu sou escorpião. Não é tão chorão, eu sou libriana, eu choro muito. Mas tem coisas, eu choro muito. E aí, o dia mesmo da votação não do Senado, né? No dia da votação da Câmara,
Nós montamos na Paulista 3 telões enormes, botamos caminhões com telão durante a Paulista, lotou a Paulista inteira, o dia inteiro, enchendo de gente, e quando chegou no voto, né, que selou o impeachment, nossa, a gente se abraçava, foi do Bruno Araújo, né, inclusive o voto, eu lembro até como hoje, na hora que ele falou, né, a história me reservou isso e votou. E aí a gente saiu se abraçando, foi uma vitória, assim, foi uma vitória, sabe assim, das coisas boas, porque ali você tinha um monte de gente que era sonhador, né? Um monte de gente que tinha lutado também pelas diretas, um monte de gente que sonhava com o Brasil melhor. E quando a gente conseguiu, falou, caramba, nós podemos, né? Dá para fazer, não é impossível. Todo mundo falava isso, né, no começo. Na verdade, você é louca. Eu cheguei a perder emprego, eu cheguei a ser mandada embora de uma empresa por causa disso, eles eram contra, né? Perdi o emprego no meio desse processo todo, fiquei desempregada. Mas eu acreditava muito, e as pessoas diziam assim, imagina, isso não vai acontecer, isso não vai dar em nada. Né? Olha aí, deu em tanta coisa, olha aí. Aí, às vezes, hoje, sabe, Ana, as pessoas dizem assim, nossa, não adiantou nada. Não é. Adiantou sim. Adiantou sim. Adiantou porque nós estávamos letárgicos. Até voltamos a ficar um pouco letárgicos de novo, agora com este governo e tudo mais. Mas nós estávamos completamente dissociados da política. A política acontecia em Brasília, eram os Vossa Senhoria, né? Contra Zé Ninguém. Zé Ninguém era quem votava. Né, e Vossa Senhoria quem era eleito. Ninguém conseguia chegar perto deles. O pessoal descobriu o caminho do Facebook, do Twitter, do Instagram, descobriu o caminho do e-mail, descobriu o caminho do telefone e, principalmente, descobriu o caminho de Brasília. Né? Você vê muito ativista hoje lá em Brasília, lutando por uma ou outra causa, cada um pela sua, mas eu acho que essas manifestações, né, elas revitalizaram a nossa democracia. Né? Elas deram um chacoalhão, assim, tipo, depende de você. Eu acho que esse é o legado que a gente vai deixar, né, dos movimentos de rua. E como é que foi a experiência da Adelaide ser candidata a vice-prefeita? Não quero tocar no nome do Arthur Mamãe Falei, para mim, né? Já saiu, já acabou, mas eu quero saber da sua experiência como candidata a vice. Como é que isso aconteceu? Porque você nunca tinha participado de eleição nenhuma. Não. Eu dizia que não ia. Vou ser candidata a vice-prefeita. Como é que esse movimento aconteceu? Bom, eu sempre dizia que eu não ia para a política. Inclusive, quando o Kim foi, né, quando o Schecker foi, quando a Janaína Lima foi, que eram dos movimentos, né, que era tudo gente ali que estava junto com a gente, eu dizia, falei, gente, eu vou ficar, porque eu aqui, pressionando das ruas, eu viro mais voto do que eu ser apenas um voto lá na Câmara. Eu viro mais voto aqui. Então, eu subo no caminhão e convenço as pessoas, eu vou virar votos dos parlamentares. E não quis ir. E eu dizia outra coisa também, eu falei, olha, eu só vou se tiver a candidatura independente. Inclusive, eu trabalhei muito pela candidatura independente. Falei, porque assim, os partidos não me representam. Não me representam. Né? A gente tem aquele asco de partido, né? Até hoje eu voto na pessoa, eu não tenho partido nenhum. A gente eu fico triste, recuperar essa coisa do partido. Eu fico triste, mas hoje a gente ainda vota nas pessoas. Né? A gente ainda vota, sim. É muito mais personificado, né? Sim. Aí, os meninos do MBL já tinham me chamado para vir como vereadora, né? Candidata a vereadora. Falei, olha, eu não vou, né? Eu estou aqui no Vem para a Rua. O Vem para a Rua não permite que os líderes, principalmente, sejam candidatos. Eu teria que sair, eu adoro Vem para a Rua, eu não quero sair. A gente estava no meio da luta pela Previdência, para aprovar, né, a Previdência e o pacote anticrime do Moro. A gente estava com todas as energias, né, gastas nisso. A gente achava que ia acontecer. E então eu recusei. Aí depois eles vieram falar comigo novamente. Olha, você não quer mesmo? Gente, não vou, por causa de partido, etc, etc. Até
que eles vieram com uma proposta que é o seguinte, olha, o patriota municipal, que é o que interessa para a eleição, é nós que vamos compor, né? Que era o partido, né? Que era o partido pelo qual nós saímos. Então, o patriota municipal, é nós que vamos compor. E, olha, a gente vai abrir mão de todos os privilégios, nós não vamos a fundo eleitoral, nós vamos ter compromissos com a população, assim, assim, assim. Eu falei, poxa, parece interessante. Ele falou, olha, a gente gostaria que você fosse candidata a vice-prefeita. Porque como prefeita da cidade, você conhece a cidade, né? Ainda mais corretora de imóveis, né? A gente roda a cidade inteira. Você conhece mesmo, 25 anos corretora de imóveis, imagina, é São Paulo. E aí ele falou, você conhece bem São Paulo, vamos, se a gente consegue uma posição dessa, a gente tem como realmente mudar as coisas. Eu falei, olha, isso eu vou, nessa condição eu vou. E aí eu fui, foi uma coisa muito legal, porque a gente trabalhou em cima de um tema que tem muito a ver comigo, que é o plano diretor da cidade. A gente trabalhou muito pela revisão do plano diretor, que está acontecendo agora, né, em São Paulo. Sim. Porque eu sei o que é morar na Zona Leste e demorar 2 horas e meia para chegar no trabalho. Né? Eu só via minha filha à noite, porque eu saía de lá às 5 horas da manhã, não tinha amanhecido ainda, né? E eu chegava para pegar ela na casa da minha sogra, né? Dormindo no meu colo às 10 horas da noite. Quando chovia, então, era um Deus nos acuda, porque aí os trens param, tudo para, né? Então, eu vivi muito isso. Então, para mim, e como trabalhando no mercado imobiliário, eu sabia a importância do plano diretor para melhorar essa situação, né? Esse abismo social que tem em São Paulo. Eu falei, vamos defender isso. E eles toparam e nós defendemos isso durante toda a campanha. Foi interessante, porque eu digo que eu conheço muito São Paulo por causa do plano de ser corretora, né? Mas você sair como candidata é diferente, porque aí você vai na comunidade, né? Você vai conversar com o líder daquela comunidade, você vai conversar com os amigos de bairro daquela comunidade, você vai conversar com o vereador que já está ali, está trabalhando, apresenta as dificuldades de cada um, né? E aí, hoje eu vejo a cidade também por um outro prisma, né? Não Sim. só pelo prisma do mercado imobiliário, mas também pelo abismo social que a nossa cidade tem. Eu descobri números assim que hoje eu tenho vontade de chorar quando eu lembro, porque assim, 30 mil moradores de rua, famílias inteiras morando Uma cidade rica como a nossa, né? Uma cidade rica como a nossa. Quem mora no Capão Redondo ou no Itaim Paulista tem a expectativa de vida 23 anos menor do que quem mora em Moema. 23 anos. Né? Olha que abismo. A gente tem uma Suíça em Moema e a Nova Guiné lá no Itaim Paulista. É muito, muito, muito diferente as realidades. Né? E aí eu me conscientizei mais ainda disso. Aí, percebendo isso, eu falei assim, gente, não é só na cidade de São Paulo, não é só no estado de São Paulo, a gente precisa trabalhar isso em Brasília. É um contraste muito grande, né? E é inacreditável num país como o nosso, rico, né? Um país rico, tanto na questão das riquezas naturais, quanto na questão de pessoas. Nós temos pessoas aqui né, profissionais que hoje são exemplo para o mundo e viver nessa realidade. Aí, depois disso, você decidiu. Eu falei, não, agora eu vou ser candidata mesmo. Pré-candidata, né? Vamos entrar pré-candidata. Não é pré, já foi homologada, mas é pré. Fui aprovada, mas estou em pré-campanha, porque a campanha mesmo começa dia 16. E por que o Podemos? Fala para mim, por que o Podemos? Bom, o Podemos, por algumas razões. Durante essa caminhada toda, né, de descoberta, de ativista lá em Brasília, porque na época da Previdência, eu ia para Brasília 2 vezes por mês. A gente fazia vaquinha
para pagar passagem, e eu ia para Brasília para ficar na orelha dos parlamentares. A gente fazia o MBL, eu ainda era do Bem para a Rua, mas eu via o MBL uniformizado lá, indo para convencer cada um dos deputados, dos senadores, da importância das medidas, né, das reformas, as tão faladas reformas estruturantes, né? Nós fomos para lá fazer isso. Nessa caminhada toda, e principalmente na defesa da Lava Jato, na defesa do combate à corrupção, né, do fim do foro privilegiado, eu vi o Podemos trabalhar, principalmente no Senado, muito fortemente, né? Então, eu estive no dia que eles fundaram o Muda Senado, né? Eu estava lá no dia que eles fundaram o Muda Senado. Falei, olha, realmente existia uma força que queria ainda continuar trabalhando, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tinha uma força querendo trabalhar pelo combate à corrupção, né? E aí eu comecei a olhar para o Podemos com outros olhos, né? Que eu não via essa luta, essa firmeza de luta nos outros partidos. Né? Começou aí. Aí, quando o Moro saiu do governo, nós conversamos bastante, né? E a gente continuou conversando. Quando ele foi para os Estados Unidos, a gente continuou conversando. E aí eu sempre perguntava para ele, você não quer voltar para o Brasil? Vai voltar para o Brasil? Aí ele falou, olha, é por causa da pandemia que eu estou aqui nos Estados Unidos, porque, na verdade, eu vou trabalhar na Álvares Marshall no Brasil, aliás, em São Paulo. Ele voltaria para trabalhar em São Paulo quando acabasse a pandemia. Esse era o plano original, né? E aí o Podemos começou a instar ele a sair candidato, para defender o legado. Né? Uma pena. Uma pena, né? Realmente uma pena. E aí eu falei assim, bom, aí ele me levou no Podemos. Falei, gente, olha, partido político é difícil. Ele, não, mas o Podemos... Ele defendeu o Podemos para mim. Falei, tá bom, então eu vou para o Podemos, né? Aí conversamos lá no MBL, aí eu já estava no MBL, né? Conversamos lá no MBL, tá bom, então, se é por esse projeto, nós vamos todos para o Podemos. Né? E aí nós fizemos a filiação coletiva, teve uma festa aqui em São Paulo, tudo, e fomos junto com o Moro para o Podemos para construir. Aí começou, né, a cair as coisas, né? Cair, e aí era uma decisão do STF, aí era outra dando a ele suspeição, e depois perseguindo o Deltan, a Lava Jato. Aí o nosso presidente, tal qual ele assumiu, acabou com a Lava Jato, né? E a gente falou, agora está ficando mais difícil. Está ficando mais difícil, então vamos nos juntar mais ainda para conseguir. Infelizmente, é que assim, as pessoas querem uma coisa, mas nem sempre os partidos querem a mesma coisa. Né? Os interesses partidários nem sempre estão junto com os interesses pessoais. Individuais de cada um. Até porque a própria lei no Brasil proporciona que os partidos sejam bastante, vamos dizer assim, que trabalhem para si mesmo, porque a própria legislação, olha, inventamos o fundo eleitoral, aumentamos o fundo eleitoral, mas só vamos distribuir para quem for eleito deputado, né? Pelo número de deputados. Aí desde o jeito que você... Aí fica todo mundo correndo, todo mundo é obrigado a correr para eleger deputados. Acaba desvalorizando, isso eu falo em termos de recursos, em termos de energia, de tudo, a presidência, o cargo de governador, né? As eleições municipais, né? Acabam esvaziando, porque o interesse qual é? Para eu ter dinheiro para sustentar o meu partido, eu preciso eleger deputados federais. E aí o foco fica em cima do federal. Proporcionais, né? Ficam muito proporcionais, mais... e você acaba perdendo no meio do caminho, você vê. Não foi só o Moro, né, que perdeu a legenda, né, principalmente quando foi para a União, mas foi também, você vê também o Dória, depois de prévias, né, depois de tudo, também perdeu. E foi um por um, assim. Ó. O Mandetta estava sendo pré-candidato, né, do DEM, que seria União, sumiu. E foi um por um. E até hoje, né, estão tentando, o Fachin ainda deu uma
decisão favorável a Simone Tebet, mas até hoje o próprio partido da Simone está tentando desestabilizar a candidatura dela. É complicado, é complicado. Para a mulher, mais ainda. E como o que você espera, né? O que você, Adelaide, sendo eleita deputada federal, o que você pretende levar para Brasília? Quais vão ser as bandeiras da Adelaide? Olha, os meus sonhos. Sempre fui sonhadora, né? O primeiro sonho é ser candidata, porque Sim. eu tive mais vamos dizer assim, uma pedrinha no caminho. Eu sofri um acidente dia 23 de março e estou de cadeira de rodas. Eu vou operar o quadril, porque ele quebrou em 4 pedaços aqui. Meu Deus! Eu estou aqui sentadinha na minha cadeira de rodas. Eu vou operar agora sexta-feira. Então, meu primeiro desafio é ser candidata. Aí o Podemos, né, a Renata, me deram a oportunidade, ainda, mesmo depois, eu estou 4 meses, né, fiquei de cama 2 meses, estou de cadeira de rodas agora, e vou fazer a cirurgia agora, sexta-feira. Então, o primeiro desafio foi ser candidata. Então, por isso que eu estou comemorando muito o fato de ter sido homologada candidata pelo Podemos, né, na convenção. Esse foi o primeiro desafio. Agora, o segundo desafio é fazer campanha de rodinha. Você vai ter que ficar de cadeira de roda ainda um tempo, mesmo pós-cirurgia. Não, até novembro, dezembro, eu estou de cadeira de rodas. Foi muita coisa, porque as fraturas, elas não foram fraturas simples. Ela tem 2 fraturas, foram múltiplas, ou seja, virou caquinho o osso. Então, essas fraturas múltiplas, elas demoram muito para solidificar, porque não é um ponto, né? São vários pontos, né? Vou colocar prótese, né? Então, agora tem um desafio, que vai ser a cirurgia. 15 dias depois da cirurgia, começa a campanha. E aí, eu vou ter que me desenvolver na campanha de cadeira de rodas. Então, este é o meu primeiro desafio, mas eu tenho uma frase que eu dizia para os meus corretores. Eu dizia assim, eles falavam muito, né? Eu vou vender, se Deus quiser, eu vou vender. Aí eu dizia assim, olha, Deus quer. Mas eu vou te contar um segredinho. Deus faz coisas extraordinárias na vida da gente. Realmente extraordinárias, né? A fé que a gente tem e a força que a gente coloca nas coisas que a gente acredita é muito importante e Deus faz realmente coisas extraordinárias. Só que as ordinárias que tem que fazer é a gente mesmo. Não é? Se eu não me candidatar, com certeza eu não vou ser eleita. Claro. Não, eu acho que Deus pode fazer, sim, coisas extraordinárias na nossa vida e pode fazer coisas extraordinárias na minha vida, mesmo eu estando de rodinhas, mesmo eu estando passando por essa prova, né? Só que eu preciso fazer as ordinárias, né? E as ordinárias nós estamos fazendo, que é divulgar as nossas ideias através das redes sociais, sim, né? E começar a regimentar pessoas em torno do projeto, que são os meus sonhos, né? São só 4. Fortalecimento do combate à corrupção, né? Retorno da prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, né? E realmente mecanismos para o combate à corrupção, principalmente na coisa pública, né? Uhum. Que é o mais vergonhoso, o mais assassino, né? das corrupções, é a corrupção na coisa pública. Segundo, habitação. Bom, eu trabalho no mercado imobiliário e eu sei que a habitação no Brasil se tornou um artigo de luxo, e não é. A habitação é uma necessidade básica. Não há família que aguente se não tem. Você não consegue ter unidade familiar se você não tiver uma moradia digna para essa família. Você dissolve a família. Quantas famílias não estão sendo dissolvidas hoje entre os 30 mil moradores de rua de São Paulo? Uma família não aguenta isso. Você precisa ter para onde voltar. Você precisa ter um lugar seguro, sabe, para criar as experiências familiares, para ensinar os filhos, para desenvolver o ser humano, você precisa de uma moradia digna. E a pandemia piorou ainda mais. E a pandemia botou isso assim na nossa cara, né? Bem. Então, eu vou lutar por habitação.
Eu acredito que o mercado, que o governo, com políticas públicas, pode proporcionar um mercado em que seja possível um trabalhador sonhar com a casa própria, porque hoje não é. Hoje, com o custo que tem a casa própria, infelizmente, as pessoas não escolhem, como um dia falou o presidente Bolsonaro, né? Ele foi num lugar que tinha desabado, né, as casas, ele falou, mas as pessoas não será que não previram que ia cair? Não, filho, eles não têm escolha, né? Aí você vai para lá e vai construir um Ele acha barraco. que o povo mora em favela porque quer, né? Não, ele escolheu morar aqui, não. Exato, ele escolheu, mas olha que absurdo, né? A pessoa falta de sensibilidade. Então, essas pessoas que são empurradas, né, para as franjas da cidade, sem educação, sem saúde, 90% dos leitos hospitalares estão no centro expandido. 60% das pessoas moram fora do centro expandido. Imagina, isso é um muro, gente. É um muro determinado, este muro é determinado pelo valor. Eu não posso comprar esse apartamento que eu tenho. Sendo muito sincera, eu não posso comprar. Quantas pessoas hoje não moram em apartamentos que ela não pode mais comprar, de tanto que valorizou? Mas você fica feliz porque valorizou? Calma, Não. filho. Não. O caminho não é Seu esse. filho não vai conseguir comprar. Seu filho não vai conseguir comprar a casa dele. Então, nós precisamos de um plano para habitação. E eu penso em defender, e essa vai ser minha bandeira principal, um marco legal para a habitação, né? Mexendo em políticas públicas, sabe, que mexam, inclusive, com o custo do imóvel econômico, aquele que é feito para famílias com renda menor que 5, menor que 3 salários mínimos. A gente não pode, o saco de cimento não pode custar a mesma coisa para quem constrói um apartamento de 10 milhões, para quem constrói uma casa na periferia. É tão óbvio para mim, mas... A gente tem uma questão tributária muito a ser discutida nesse ponto muito, também. Muito. Que deve ser discutida agora, nessa próxima legislatura, a nossa sonhada reforma tributária. Espero que sim. Então, nós temos muita coisa para fazer na área de habitação, e essa vai ser minha segunda bandeira. Tá? A minha terceira bandeira é a erradicação da pobreza, né? Que vem junto com essa história da habitação. Porque se você tem um endereço, se você tem um lugar seguro para morar, você tem oportunidade de trabalhar home office, né? Porque muita gente fala em trabalho home office, mas é quem não tem home. Faz como, né? Mas para você ter oportunidade de trabalho, para você ter oportunidade de desenvolvimento humano, desenvolvimento dos seus filhos, né? De ascensão social, alimentação, etc. A habitação está muito ligada, porque a habitação é um instrumento de combate à desigualdade social, né? E aí você carrega junto a erradicação da pobreza, porque é uma vergonha, uma vergonha. Um dia eu estava conversando lá em Brasília com a senadora Simone Tebet, né? Aí nós estávamos conversando, ela pegou e falou assim, sabe o que eu descobri hoje, durante a pandemia, no final da pandemia? Sabe o que eu descobri hoje? Que essa noite, e provavelmente está acontecendo a mesma coisa, se não maior, que essa noite 5 milhões de crianças vão dormir com fome. Hoje, nós estamos aqui conversando, essa noite, de hoje para amanhã, 5 milhões ou mais de crianças brasileiras vão dormir com fome. Essa é uma realidade que a gente não pode esquecer, né? E defender, por último, né, e não menos importante, defender a mulher na política, né? Os direitos da mulher, a ocupação da mulher em espaços de poder, sem dúvida nenhuma. É bem feminina, né, a minha pauta. Eu estou pensando na família, na mulher e nas crianças. Uma coisa que eu fico muito indignada ainda, as pessoas falarem que é obrigatório, né, os partidos terem um percentual de mulheres. Eu falo, não, a lei não é para mulheres, a lei é questão de gênero, né? Um dia ainda sonho que a gente vai ter que preencher vagas masculinas. As pessoas não entendem nem a própria legislação, né? Eu fico muito indignada. Eu trabalhei 16 anos na Assembleia Legislativa. E as pessoas me perguntavam ainda, o que faz um deputado? Eu falava, você tem que ver, você vota.
O mínimo que você tem que saber, você vai estar na Adelaide, você tem que saber o que a Adelaide pode fazer por você em Brasília. Então, a gente não tem educação política. Eu falo, tudo bem, acabaram com o SPB, com educação moral e cívica, porque eram matérias ligadas, né, à ditadura, ao militarismo. Crie-se outras. O esclarecimento. No mínimo, você tem que saber a Constituição, porque são seus Claro. direitos, né? Você tem que conhecer As os seus pessoas não direitos. sabem nem o hino, vão saber a Pois Constituição. é, então, nós precisamos dar aula, no mínimo, nós precisamos dar aula. Eu digo que em educação, nós precisamos trabalhar duas coisas na escola, até porque o mundo mudou, a gente precisa trabalhar essas duas coisas, em educação política e educação financeira. Essas duas matérias tem que ter desde pequenininho, porque a gente vive no meio político e se você não sabe administrar o seu próprio dinheiro, aí você fala, não, educação financeira é para quem ganha e sobra. Não é. É principalmente para aqueles que o dinheiro ganha não pouco. sobra. Exatamente, exatamente. E Que é aprender a conter gastos, aprender a fazer o essencial, né? Que a mulher sabe fazer tão bem, né? Normalmente as mulheres dão aula disso. Disso. E o que o marido e a filha estão achando dessa empreitada? Não, estão torcendo por mim. O meu marido, o Paulo eu ganhei de presente, Deus me deu, no momento mais difícil da minha vida, que foi, né, quando eu tive câncer. Eu conheci o Paulo e conheci o Paulo meses antes, né, de descobrir que eu estava doente. E assim, ele é um companheirão, né, companheirão. Ele trabalha, ele é corretor de imóveis, né? Em home office, é possível, ele está trabalhando, mas ele falou, na campanha eu não trabalho, na campanha é só Adelaide, é porque alguém tem que cuidar dela. Então, ele falou que ele que ir, porque eu não posso andar, então ele vai ficar cuidando de mim, para que não aconteça nada, para eu ser bem cuidada, ele vai ser o motorista, vai ser tudo na campanha. Ele falou, não largo mão, eu vou junto. E minha filha está cada vez me trazendo mais pautas, cada vez que a gente senta para conversar, ela me traz mais pautas, que é bastante interessante. A gente vê o que o jovem espera, né? E trazendo mais pautas para mim. A gente, domingo, conversamos demais, né, sobre a legalização da cannabis para Questão de saúde. Questão de saúde, né, que é muito importante, né, a quantidade de pessoas que precisam disso. Então, ela estava conversando, me explicando isso, e a gente... Já tem isso na saúde bucal, viu? Tem um dentista, que é o meu dentista, doutor Bruno Puglisi, e já existem algumas licenças, né, que a cannabis é muito boa para quem tem bruxismo, né, para quem tem dificuldade de articulação. Então, essas coisas, as pessoas precisam tomar conhecimento, né? Exatamente. Não é a cannabis droga para o vício, é a cannabis para o tratamento. E pode ter uma eficiência impressionante, que as pessoas precisam dessa informação. Isso e ela estudou esse assunto e ela veio para conversar sobre isso, falou, já estou dentro, defendo junto com você. Adelaide, nosso tempo acabou. Adorei a nossa conversa, eu te desejo muita sorte, principalmente na cirurgia, né? Depois da cirurgia que vem uma campanha, vamos dizer assim, limpa, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda a questão financeira, as pessoas ainda vendem votos, infelizmente, né? E o pior não é vender, o pior é comprar, né? Então, Normalmente quem vende o voto vende por ignorância. Mas quem compra sabe exatamente o que está fazendo. Então, eu desejo muita sorte, muita luz, aí espero que tenhamos mais mulheres assim com essas ideologias, né, com esses sonhos, principalmente sonhos, e que os sonhos se tornem realidade, porque a gente vai sonhar junto, não vai sonhar sozinha, né? Então, obrigada, muita sorte e muita luz aí nesse desafio, né, que você levou para a sua vida. Eu agradeço demais o espaço, foi um papo super legal, nem vi chegar, porque duas mulheres conversando também, é muito fácil passar o tempo. E aí eu deixo um recado para a mulherada que fica em dúvida, que não sabe se vai, porque nós temos a capacidade de mudar o mundo, principalmente as mulheres, porque as mulheres elas são mais empáticas,
elas conseguem sentir mais o sofrimento do outro. E um político tem, sim, que sentir o sofrimento do outro, né? E se mobilizar para mudar a realidade. Então, eu acho que as mulheres na política são o melhor sintoma de que uma democracia está indo bem, né? Como não nos dão o espaço assim, por favor, passe, né? Por favor, venha, a gente tem, sim, que ocupar os espaços, ser bastante assertiva, dizer o que pensa e se atrever, porque eu tenho certeza que as mulheres na política realmente mudarão o mundo. E eu vou mais além, mulheres eleitoras, votem em mulheres. Olha Parem aí. com preconceito. Eu conheço muita mulher que diz assim, eu votar em mulher? Não, jamais. A mulher vai ser engolida por aqueles homens. Eu falo, olha que uma mulher vale por 10. Nem todas serão engolidas. Não, Então, é bom a gente pensar direitinho nisso. Então, um beijo para você. Quero deixar um beijo especial para as pessoas que acompanharam a nossa entrevista. Lembrando que na semana que vem nós temos um encontro marcado aqui no Ana Kaline Entrevista. Um grande beijo e até lá.